do PTC. E em primeiro lugar, Simone, o que é? Tem uma vinhetinha? Rádio Iguaçu, política. Legal. 8 horas em ponto. Simone Expões, em primeiro lugar, bom dia, obrigado por estar aqui para a gente falar um pouquinho dessa tua coragem. Tem que ter coragem sempre, a todos que encaram, seja para vereador, para prefeito, para governador, para se enfiar na vida política, tem que ter muita coragem, muita vontade e disposição. Bom dia, Simone. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Iguaçu. É uma alegria estar aqui, de hoje, né? O teu programa, nós sabemos que tem uma audiência incrível em toda a cidade de Toledo, e o objetivo seu de levar ao conhecimento da população quem são os candidatos, né? Os 7 candidatos ao pleito deste ano, é uma iniciativa louvável, porque justamente nós acreditamos que a informação, a transparência, é algo que precisa ser valorizada no processo democrático. E dentro desse contexto não poderíamos deixar de aceitar o teu convite. Legal, eu que agradeço. E aí, para a gente não perder tempo, por que ser prefeito de Toledo? Porque nós precisamos pegar o bicho à unha. É isso. De forma clara, objetiva. Eu tenho acompanhado há mais de 4 anos a gestão pública municipal. Tenho me envolvido em várias ações aqui dentro do município. E analisando todas as possibilidades, verificando todas as questões no sentido de interferência positiva nesse processo, algo ficou muito claro. Ou você tem a coragem de enfrentar o desafio e colocar o seu nome dentro da possibilidade de escolha do eleitor e chegar ao pleito vitoriosa e ter a caneta na mão para tomar as melhores decisões para Toledo, ou você fica chovendo no molhado. Esta é a principal justificativa. É preciso ter coragem para enfrentar o desafio. Simone Expões, você tem noção do que é uma prefeitura? Muito, muito mesmo. Na realidade, assim, as pessoas dizem, mas você não tem experiência, você é despreparada, você está iniciando na sua vida pública. Toda caminhada começa com um passo. No entanto, há a possibilidade de você se preparar para esta caminhada. Na realidade, a vida política, a vida pública, desta forma como ela se apresenta hoje, filiada a um partido político, disputando uma eleição, jamais me passou pela cabeça. Eu lembro que quando eu era pequena e meu pai foi convidado para sair candidato a vereador na cidade onde nós morávamos, Ponta Grossa, eu lembro da minha mãe chorando para que ele não aceitasse. Porque a política é algo sujo. Já naquela época? Já naquela época. Eita! A minha mãe chorando e dizendo, por favor, eles vão mexer com a nossa família. Eles não vão nos dar paz. Não aceite. Tá tudo tranquilo dessa maneira. E aquilo ficou martelando na minha história de vida, né? No sentido de que a política era algo sujo. E é sim, Nédio, muito sujo. No entanto, nós precisamos fazer essa limpeza, essa faxina. Então, quando eu comecei a me envolver mais com as questões da cidade, quando eu comecei a participar mais das ações, das iniciativas que estavam se desenhando aqui em Toledo, acompanhar de perto as ações da Câmara de Vereadores, as licitações públicas, o orçamento do município, eu comecei a compreender todo o processo. E foi aí que, diante de todas essas informações, eu compreendi que seria possível sim fazer algo de bom pela população de Toledo. E foi neste momento, no início do ano, que eu tomei a decisão. Toda eleição, Simone, é a mesma coisa. Promessas, e nem sempre o candidato consegue cumprir. Promessas e mais promessas, às vezes elenca centenas de promessas, e chega no final da gestão, às vezes você ouve a população, pois fulano prometeu e não fez, prometeu isso, não fez aquilo e tal. Como é que você vê isso? Eu vejo como algo que se enraizou na cultura política e que hoje está difícil de ser quebrado. Então, assim, a partir do momento que eu decidi me colocar na disputa, no início de janeiro, no início do ano, sem ter ainda um partido definido, sem ter um cargo definido,
mas ciente de que era preciso participar ativamente deste processo. A partir do momento que se desenhou uma pré-candidatura para a prefeitura, qual foi a minha primeira ação? Estudar todos os planos de governo, desde o governo Schiavinato, passando pelo governo Lúcio, pelo governo Beto, passando pelo governo Lúcio. E esse estudo não se limitou aos candidatos eleitos, mas aos candidatos que disputaram o pleito naquelas eleições. Então, com base nestas informações, eu cheguei à conclusão que realmente não se cumpriu 20% de cada plano de governo, né, daquilo que foi prometido. Por quê? Porque os planos de governo, Edio, eles são nitidamente construídos da seguinte maneira. Você é candidato e representa uma região da cidade, você é candidato a vereador. Então você vai lá, pega essas demandas e coloca no meu plano de governo como prefeito. E aí você sai lá no teu bairro, lá no teu distrito, dizendo, olha, vocês têm que votar na Simone, porque ela está prometendo fazer aquilo que nós precisamos aqui na nossa comunidade. Eu chegava a rir quando eu li os planos de governo, porque eu conseguia sublinhar e rascunhar quem eram os candidatos que haviam incluído aquelas demandas em determinados planos de governo. Fica nítido, visível para quem quiser fazer isso. E isso não é plano de governo. Plano de governo é uma proposta de ação, é uma mudança de postura. O que nós pretendemos fazer no nosso plano de governo, e o que está já disponibilizado, mas como professora, nós tivemos a ideia de fazer a veiculação do nosso plano de governo de uma forma interativa. Então, está dando um pouquinho de trabalho para que nós possamos fazer isso, mas eu acredito que até o final da semana já estará disponível nas nossas redes, né? Esse plano de governo em que nós explicamos cada uma das ideias inseridas ali. Então, o plano de governo nada mais é do que um projeto de ação. De que maneira nós nos colocaremos diante de cada um dos desafios, né? O plano de governo não é prometer reforma na UBS tal, não é prometer a troca do telhado no centro comunitário tal, não é prometer o asfaltamento da rua tal. Isso não é plano de governo, né? Isso são atividades que serão executadas ao longo da gestão, dependendo do orçamento que nós tivermos na prefeitura, né? Plano de governo é a maneira como toda essa gestão, quando eleita, vai se pautar na tomada de decisões, né? Então, a nossa estrutura, ela tem como pilar a transparência, a honestidade, a competência e o respeito ao cidadão e ao orçamento público. São premissas que fazem parte da nossa postura quando, caso sejamos eleita, então, para a Prefeitura de Toledo. O cidadão de Toledo pode ter certeza que a Simone na Prefeitura sempre passará por esses 4 pilares antes de tomar qualquer decisão, né? Então, assim, dentro desse contexto é que o nosso plano foi desenhado como uma estrutura, como um dimensionamento de ações. Quais serão os caminhos, né? Seguindo estes caminhos, o que nós pudermos fazer a mais pela população de Toledo será feito. Menos promessa, então. Menos promessa, mais pé no chão, porque a realidade para 2021 não é fácil para ninguém. Não é fácil para o empresário, não é fácil para o comerciante, não é fácil para a mãe de família que está em casa, não é fácil para o aposentado. Ele não será fácil em virtude dessa pandemia, dessa questão econômica que nós estamos passando no ano de 2020. Estamos conversando com Simone Sponhos, candidata a prefeito pelo partido PTC. Como que você pretende, Simone, montar a sua equipe na prefeitura? A equipe é algo muito importante, né? Tem um ditado que eu acho muito interessante. Se você quer chegar rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Então, esta companhia para governar Toledo, ela será imprescindível para a tomada de decisões. A prefeita não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, nós precisamos ter pessoas qualificadas que conheçam as demandas, que conheçam a realidade e, acima de tudo, Edio, comprometidas em fazer a mudança de verdade que a cidade precisa, né? Então, com base nisso, até mesmo o lançamento da nossa candidatura, ele aconteceu de uma forma diferenciada. Por quê?
Porque nós sabemos que certas companhias não são aconselháveis nesta caminhada. Então, nós tivemos que fazer opções difíceis, mas conscientes de que eram necessárias caso nós quiséssemos governar Toledo com independência, com maturidade, com responsabilidade, né? Então, esse é o primeiro ponto. A escolha desta equipe de governo, alguns nomes já estão se desenhando, né? Então, a gente não pode colocar a carroça na frente dos bois. Nós estamos ainda num processo eleitoral, e num processo eleitoral bastante complexo e diferenciado, né? Nós somos um partido pequeno, um partido que até então ninguém conhecia em Toledo, nem nós. Eu nunca tinha ouvido falar do PTC. Ah, mas e por que você escolheu o PTC? Porque a regra eleitoral exige um partido para que você possa disputar as eleições. Nós não queríamos nenhum partido vinculado com a velha política aqui em Toledo. Nós queríamos ter liberdade e autonomia para a tomada de decisões. E aí nós fizemos a opção, como Aliança pelo Brasil, do qual nós somos a coordenadora aqui no oeste do Paraná. Não se concretizou para este processo eleitoral, ouvindo as pessoas que fazem parte do Aliança a nível nacional, nós optamos então pelo PTC. Nós tínhamos 2 partidos para que nós poderíamos estruturar aqui em Toledo, né? Mas um deles não nos deu diretório. Talvez assim, é bom explicar para o ouvinte, né? Um partido político, ele pode ser constituído de 2 maneiras no município. Ele pode ter uma executiva provisória, o nome já diz, provisória, ou um diretório. Quando ele tem apenas a executiva provisória, o partido no município não toma as decisões. Quem toma as decisões é o diretório estadual. E é por isso que durante esse processo, muitas siglas aqui da nossa cidade não sabiam para onde iriam, porque eles não tinham autonomia para tomar as decisões. É por isso que nós vimos troca de legendas, coligações sendo formadas e desmontadas. Por quê? Porque o município, a estrutura, a base municipal não tem essa autonomia. E nós não abriríamos mão desse detalhe. E o PTC, Partido Trabalhista Cristão, que hoje está na base de apoio do governo Bolsonaro, não tem ninguém eleito por ele, nem deputado e nem senador, não usa fundo partidário, não tem tempo de TV, né? É um partido minúsculo. Mas o que diz a lei eleitoral? Que nós precisávamos estar filiadas a um partido político, regularmente constituído no território nacional, 6 meses antes do processo eleitoral. E o PTC, conversando com o presidente nacional, ele nos concedeu o diretório aqui em Toledo. Então, nós temos autonomia da tomada de decisões. Nós, Partido Trabalhista Cristão, decidimos com quem iríamos coligar, quem seriam os candidatos das nossas chapas de majoritária e proporcional. E hoje estamos neste pleito enfrentando todos os demais partidos de Toledo. Estamos conversando com Simone Esponhos, candidata a prefeita do município de Toledo pelo PTC, como ela acabou de explicar. O Alexandre Cante mandou aqui: bom dia, primeiramente parabéns a ti pelo programa e pelas entrevistas com os candidatos a prefeito, e parabéns para Simone pela atitude e pela coragem. E se possível gostaria de fazer uma pergunta. Tá fora do script, Cante, mas eu tenho medo de fazer a tua pergunta e depois eu criar problema com os demais candidatos. Nós vamos fazer uma segunda rodada, já vamos ter que marcar aqui logo, porque o calendário é curto, mas vou ver se é possível, encaixa, manda a sua pergunta, eu ver se encaixa dentro daquilo que a gente já programou. Eu tenho que fazer um intervalo comercial, né? Tem intervalo já, né? Ou depois? Pode ser depois? Então tá. Então vamos lá. Seguindo, tá indo bem no tempo, viu, Simone? Tá indo bem, tá até assim mesmo. Toledo não tem deputado estadual. É mais difícil para administrar, na tua visão? Não, porque quando nós analisamos esse contexto, as pessoas perguntam assim: Simone, por que você não saiu primeiro vereadora para depois se lançar prefeita, né? É a regra, normalmente, é o padrão, né? E é uma regra burra. Por quê? O legislativo nada tem a ver com o executivo. A tua experiência em saber pintar uma casa nada tem a ver com a tua experiência em saber assentar um tijolo. São coisas completamente diferentes no âmbito da gestão pública. Então, quando eu fiz esta análise, eu percebi que a tomada de decisões, ela não passa pelo legislativo, ela passa pelo executivo. Então, é por isto que eu estou iniciando a minha caminhada pelo início. Qual é o primeiro cargo
que você exerce dentro do processo eleitoral no âmbito do executivo? É prefeita, depois é governadora, depois é presidente da República. Essa é a ordem, né? Agora, se você quer seguir a linha do legislativo, você começa como vereadora, depois como deputada estadual e deputada federal ou senadora. Esta é a ordem das coisas, né? Então, assim, para quem questiona o fato de eu não sair primeiro vereadora, esta é a explicação. São questões diferentes, são posturas diferentes, e eu entendo que a minha contribuição para o município de Toledo, ela será muito maior no executivo como administradora do que no legislativo como fiscalizadora, né? Então, essa é a primeira questão. Em relação ao deputado estadual, né? Por que nós não temos deputado estadual e se essa ausência de representatividade, ela atrapalha? Eu acredito que depende da postura do gestor, né? Por quê? Porque enquanto gestores, nós temos que ter uma postura aberta. Nós temos que deixar esse partidarismo de lado, de dizer assim, fulano, beltrano é meu amigo e o restante são meus arqui-inimigos partidários. E nós temos que colocar o interesse da coletividade acima dos nossos interesses partidários. Então não é porque o deputado não é do meu grupo partidário que eu não vou conversar com ele e buscar trazer demandas e recursos para o nosso município. Eu briguei na Câmara de Vereadores várias vezes com os vereadores aqui de Toledo, eles sabem disso, de que a principal função de um vereador não é buscar emenda. A principal função de um vereador é acompanhar o processo de gestão da nossa cidade. O vereador não é aquele que faz leis. Édio, o vereador é aquele que fiscaliza todo o orçamento público, é aquele que fiscaliza as ações que estão sendo desempenhadas, é aquele que sugere, através de indicações ao prefeito, o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado, o que precisa ser corrigido. Este é o papel do vereador. E nós temos tido muito cuidado, conversado muito com os nossos 8 representantes, a Câmara de Toledo, para que eles tenham essa postura quando eleitos, né? Porque nós temos que desmistificar aquela ideia de que vereador é aquele que faz leis. Nós já temos leis demais no nosso país. Nós temos, inclusive, que fazer uma desburocratização. Nós temos que pegar, fica aí o conselho, né? Esse conselho eu dou para os meus vereadores, mas nós teremos 19 vereadores eleitos. Façam um pente fino na legislação de Toledo. Nós precisamos enxugar essa legislação, precisamos quebrar essa ideia de ter regrinha para tudo. Isso engessa o desenvolvimento da nossa cidade, né? Então, assim, essa questão do deputado estadual é uma questão de postura política e o gestor não pode ter esta postura, né? O gestor, ele precisa estar aberto para defender os interesses da comunidade e não os seus interesses políticos. E nós não temos deputado estadual eleito em Toledo justamente por isso. Porque na hora que as entidades políticas se reuniram, os partidos, quando eu digo entidades políticas, eu estou falando partidos, né? Agremiações, grupos, coligações, né? Você sabe do que eu estou falando e a população também sabe. Quando elas lançaram os seus nomes, elas não estavam pensando no bem da população de Toledo. Elas estavam pensando no umbigo de cada grupo político da nossa cidade. E pagamos um preço alto. Mas isso impede o gestor de buscar recursos, de governar? Claro que não. Quando o presidente Bolsonaro esteve em Foz do Iguaçu, quando eu levantei para tomar café da manhã, eu descobri que eu estava no mesmo hotel que o governador Ratinho, né? O que eu fiz? Esperei o governador Ratinho, estava ele, o almirante Bento, ministro das Minas e Energia, e o diretor da Copel, que eu não me recordo o nome agora. O que eu fiz? Tranquilamente, depois que eles terminaram de tomar café, fui até lá, me apresentei como candidata a prefeita de Toledo. O governador já sabia que tinha uma mulher incomodando aqui na cidade, né? Ele disse que não tinha conhecimento exatamente de como estava o processo aqui, ele não estava conseguindo acompanhar de perto. Mas o que eu fiz? Eu me coloquei como uma postura de gestora. Falei, olha, governador, me apresentei, falei, eu sou candidata e eu espero e conheço o seu perfil de democrata, né? É que, se eleita em Toledo, nós possamos trabalhar juntos pelo oeste do Paraná.
E ele disse que com toda certeza essa será a postura dele. Né? Então nós temos que desmistificar aquilo, de que se eu tenho o apoio do governo, é só com o apoio do governador que eu vou conseguir fazer as coisas aqui da cidade. Só com o apoio do deputado tal eu vou conseguir fazer as coisas da cidade. Só com o apoio do governo Bolsonaro eu vou conseguir fazer as coisas aqui na cidade. Não. O gestor tem que ter a coragem de sentar, pensar e trabalhar muito. Édio, essa tomada de decisão não foi fácil. Eu sei que eu estou dando, como o pessoal diz no interior, arrumando para a cabeça, né? Eu estou dando um chute no meu sossego. Porque eu tenho plena compreensão dos desafios que Toledo precisa enfrentar, das pautas que Toledo precisa concretizar, e eu sei que 24 horas por dia será pouco, né? Obviamente que tendo a ajuda de mais pessoas, isto será mais fácil. Mas eu entendo que a ausência de deputados estaduais, ela não vai atrapalhar na gestão. Simone Esponhos, candidata a prefeita de Toledo pelo PTC. Eu vou intervalo agora sim, eu vou intervalo comercial e eu volto na sequência com mais uma rodada. Nós estamos com 5 perguntas, eu tenho total de 13, tem mais umas 8 para ela ainda já. Vamos ter que acelerar um pouquinho. Estamos apresentando a sua notícia. Como os outros conseguiram responder as 13? Não, foi o Tito ainda, mas não. No final ficou umas 3, 4 para trás. Bora, sem problema. Pausar ali ou não? Deixa assim mesmo? Não, pode deixar Pode assim, deixar? depois eu corto. Fica natural. Tranquilo. É só não fazer que nem o Coronel Lee, deixar o áudio correndo enquanto eles estavam conversando com o microfone Isso. aberto. E como devia estar aberto para... Sim, eles colocaram Daí o fica microfone informal a gravando, coisa. entrou a questão e eles começaram a conversar. Meu Deus. É assim mesmo, a gente tem... Hoje assim, como candidato... O Li é teu partido? Não, Não. o Li tá no PSL, né? Deve ser. Mas ele que nos ajudou a Então trazer na o linha, PTC. na mesma linha, Sim, né? ele ajudou a trazer o PTC para cá. Ele foi um dos nossos padrinhos para concretizarmos o PTC aqui. Mas é coragem, Ed. Olha, eu não Se você sabia. me desse um caminhão de dinheiro, você podia ficar com o teu caminhão de dinheiro. Tô fora. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Claro, não, tá certo, mas aí tem que ter alguém que tenha disposição mesmo, que queira fazer, né? Porque prefeitura não é fácil, né? Mas o que foi isso que eu te falei. Eu cheguei lá, eu comecei a olhar toda a estrutura, eu falei assim, não é por aqui o caminho. Não adianta você ficar em entidade apartidária, você ficar pontuando, você ficar... Olha, não tem um vereador ou nenhum prefeito que participou de mais audiências públicas do que eu na história de Toledo. Mas qual era o retorno disso? Eu chegava em toda audiência pública e dizia, gente, nós temos que olhar para as vagas do ICMEIs. A demanda está sendo represada, nós temos que fazer alguma coisa. O bioparque está sendo instalado, 30 mil pessoas que vão vir para Toledo. A gente tem que pensar na estrutura municipal. Que nada, Édio. Era assim, era aquela coisa assim, você ia, falava... Vai empurrando com a barriga. Acabou, sabe? Então, assim, era uma coisa para inglês ver. E aquilo foi, eu falei assim, não, vai ter que ter essa coragem de pegar o bicho na unha e tomar a decisão. E como é que você vai fazer tua campanha? Como é que você está fazendo? Vai ser rede social mesmo, reuniões pequenas e tal? Reuniões pequenas, não estão tão pequenas não, o povo Não, tá vindo. é pequeno que eu falo assim, organizando. não aglomerar muita gente e tal. Exatamente, né? Assim, na realidade... Mas tá ruim, porque a pandemia ficou pior ainda para você fazer. Né? Tem vários desafios. E assim, o nosso maior desafio é esse, né? Os outros candidatos, todos eles são figuras conhecidas da política de Toledo. Né? E eu sou o nome novo a ser... o desafio maior é me tornar conhecida. Mas os veículos de comunicação, as redes sociais e o boca a boca tá fazendo muito efeito. Né? Então a gente visita uma comunidade. É o que pega, eu acho, né? No final das Exatamente. contas, assim, é o que mais pega. E principalmente, né, a postura. Eu digo assim, olha, essa é a Simone, mas meu perfil é aberto, minha vida é aberta, pode me procurar. Não tenho dificuldade de, quando sai uma fake news, ainda abrir o áudio da câmera e responder. Simone Esponhos, para não perder tempo, PTC, são 8h24. Vamos lá, para não perder tempo. Como que será, Simone, a sua relação com a Câmara de Vereadores?
O que você pensa, imagina? Na realidade, assim, será uma relação de respeito, e isso não apenas com a Câmara de Vereadores, mas com toda a comunidade de Toledo. Eu me comprometo aqui, um compromisso público, de que todos os projetos de interesse do Executivo serão levados ao Legislativo por mim. Eu, enquanto prefeita de Toledo, né, eleita, assumo esse compromisso. O que for de interesse do Executivo será levado pessoalmente pela prefeita até a Câmara de Vereadores, demonstrando respeito a esta Casa de Leis, né? Hoje, o que acontece? Se elege um grupo de vereadores e aí tem a base e a oposição. Nós temos que quebrar com isso. O vereador eleito é vereador do povo de Toledo. Ele não pode ser o vereador do prefeito. Aqui em Toledo a estrutura é tão enraizada que eles chegam a sentar em lugares opostos na Câmara de Toledo. E se eu deixo de ser base e passo a ser oposição, eu troco de lugar, né? Lá embaixo, no local onde ficam os vereadores. Isso tem que acabar, Edio, né? Tem que acabar. Vai ser uma postura de respeito, aonde o prefeito ou o seu representante, né? A prefeita eleita ou o seu representante, ele vai assumir a condução dos projetos na Câmara de Vereadores para que os vereadores tenham total autonomia para estudarem, pensarem, refletirem e decidirem sobre a melhor ação a ser desempenhada pelo município de Toledo, né? Então, assim, vai ser uma postura de respeito à Câmara de Vereadores e ao município de Toledo, que merece uma Câmara trabalhando 100% para a população. Se eleita, você tem no teu governo uma prioridade, Simone? Tenho. Eu assumi um compromisso público com a ministra Damares quando eu estive lá, semana retrasada. Nós tivemos uma agenda bastante intensa em Brasília, né? Isso já vinha sendo organizado há várias semanas, né? E com alguns ministros-chave que nós tínhamos o interesse de conversar. E o nosso plano de governo, ele tem vários pilares, né? Mas a proteção da família é o principal pilar. Edio, nos últimos anos, nós tivemos gestões que estavam focadas, né, no asfalto e no concreto. O Toledo inaugurou várias obras, recapeou várias ruas, mas a nossa gestão vai ser a gestão da responsabilidade e do afeto pela população de Toledo. Nós precisamos de estrutura humana para fazer com que a nossa cidade se desenvolva. Nós precisamos de pessoas para trabalhar pelo município de Toledo. Nós precisamos reorganizar a máquina pública para que ela funcione para a população, né? Então, assim, eu assumi um compromisso com a ministra Damares de que na nossa gestão ninguém ficará para trás, né? Então, ações que estejam focadas, né, no combate à violência contra as crianças, contra os idosos, contra os portadores de deficiente, contra as mulheres. Essa ideia de abraçar a população e evitar, né, com as armas que o poder público tem, de que esta população sofra, é um compromisso público que nós assumimos, né? Você está vendo aqui, eu tenho uma fitinha amarela, foi um pacto pela vida que eu fiz com a ministra Damares, né? No sentido de que a nossa gestão estará comprometida 100% em melhorar a qualidade de vida da população de nossa cidade. Como será tratado o interior do município na tua gestão? O interior já está sendo tratado com respeito, né? Então, quando nós nos colocamos como pré-candidata a prefeita, nós, conhecendo as demandas do município, nós quisemos fazer uma rodada de conversas com todos os bairros da cidade, com as associações de moradores, com o interior. E nós fizemos essa caminhada como uma formiguinha, ouvindo as demandas de cada comunidade, né? E com base nessa circunstância, nós fomos até os representantes maiores dessas entidades, né, do interior, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na figura do seu Delvo Baldin, e o Sindicato Rural de Toledo, na figura do seu Nelson Paludo. Agendamos reuniões com essas duas estruturas que representam o interior de Toledo hoje, né? Representam a força do homem do campo aqui em Toledo.
e solicitamos que eles nos trouxessem estas demandas, né? De que maneira hoje o município poderia estar a par, ao lado, contribuindo com aquele que trabalha e produz no interior do nosso município. E isso foi feito, né? Então, assim, esta semana ainda sai. No domingo, nós já fizemos a devolutiva das demandas do Sindicato Rural de Toledo. Nós vamos mostrar em vídeo quais são as nossas respostas para cada uma das demandas que foram apresentadas pelo Sindicato Rural. E nós vamos agendar ainda durante essa semana, o seu Delvo Baldini estava com problema de agenda, e nós vamos agendar com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais esta devolutiva também dessas demandas. Mas aquele que produz, que trabalha no interior do nosso município pode ter certeza que ele será tratado com respeito e principalmente, né, com a vontade de estar junto com quem trabalha e produz no nosso município. Você tem algum plano para trazer mais indústria ou mais empresas para se instalar em Toledo? Com toda certeza, mas ele não é a prioridade nesse momento, né? Por quê? Porque nós temos primeiro que fazer mais com menos. Então, a prioridade do nosso governo será um choque de gestão administrativa. Nós precisaremos passar um pente fino na prefeitura. Nós teremos que contratar auditorias independentes externas para detectar aonde são os pontos falhos que estão engolindo o orçamento público e impedindo que a gente consiga prestar um serviço de qualidade para a população. E aí sim, com a casa reorganizada, fazendo mais com menos, é que nós poderemos então respirar aliviados, porque toda a estrutura, a máquina pública já está encaminhada e aí sim vamos correr atrás de investimento. O que nós percebemos é o seguinte: as pessoas vão atrás, investimentos, indústrias e tudo mais, e aquilo que poderia ser otimizado, que é o nosso orçamento, que não é pouco, Edio, o orçamento de Toledo é de mais de 600 milhões de reais. Para a população ter uma noção, é muito dinheiro, né? O orçamento da saúde pública hoje em Toledo está engolindo mais de 32% desse orçamento. Então, significa que Toledo tem investido 200 milhões de reais em saúde. É necessário fazer um pente fino, é necessário conhecer essas demandas, é necessário otimizar isso. É necessário que nós tenhamos que fazer mais com esses 200 milhões de reais, né? Então, é lógico que nós pretendemos estar abertos e criar oportunidade para que todos venham para Toledo. Mas para isso nós precisamos arrumar a casa primeiro, né? Para que as próprias indústrias olhem para Toledo e digam: ali é uma cidade ótima para que nós possamos nos instalar. Então nós precisamos mostrar a cara do nosso município. Eu tenho que apurar agora que nós temos 10 minutos, né? 10 minutinhos ainda. Pouquinho mais. Saúde é o caldo de todo prefeito, tá? Tem prefeito que ganhou e prefeito que perdeu a eleição por causa da saúde, tá? E nunca o povo está satisfeito com a saúde, não está fácil. Não. Você propõe algo diferente para a saúde? Na realidade, assim, o que eu proponho de diferente já no início é uma auditoria externa independente para nos ajudar a encontrar aonde estão os gargalos da saúde e de que maneira nós vamos reorganizar isso. Não adianta ficar prometendo que vai inaugurar uma UBS nova lá na Pioneira, sendo que as unidades do interior estão todas fechadas com falta de médico. Eu dou um prêmio para esse prefeito, esse candidato, que vai nos bairros, que vai na rede social e diz que tem como proposta abrir uma nova unidade de saúde numa determinada região da cidade, com um monte de unidades fechadas por falta de médico, né? Então, assim, nós precisamos reorganizar a casa. A nossa proposta, a nossa postura é de não prometermos nada antes de nós conhecermos essa demanda. Nós temos que identificar aonde estão os problemas do nosso município e trabalharmos incansavelmente para resolvermos estes problemas, né? O regional é um deles. O regional são 3 gestões praticamente, que termina, conclui, inaugura, termina, conclui, reforma, e nós estamos com um elefante branco lá e a população carente de atendimento, né? Então, assim, são erros desastrosos de gestão pública, Edio. Se nós olharmos com bastante atenção, Toledo não precisava de mais um hospital. E as pessoas vão dizer assim: nossa, mas como não, Simone? Você está maluca. O Hospital Bom Jesus nunca tem vaga. Sim, o Hospital Bom Jesus.
Mas nós temos o Hospital Campanholo, nós temos agora o Hospital Geral da Unimed e nós temos o Hospital Bom Jesus. Os demais, com exceção do Hospital Bom Jesus, que é quem atende a demanda, né, do serviço público, a estrutura física, concreto, cama, equipamento, nós temos em Toledo. Nós temos nessas duas outras estruturas hospitalares, né? Então, assim, a primeira constatação é de que o Hospital Regional de Toledo, a sua construção não era necessária. Necessário seria uma articulação da gestão municipal junto com a gestão estadual, no sentido de pactuar mais leitos dentro dessas outras unidades hospitalares. Né? Porque hoje o Hospital Geral da Unimed, o antigo HCO, estava ocioso. Né? Nós temos alas inteiras desse hospital desativadas. Né? Então, assim, a questão de Toledo nunca foi falta de espaço físico, mas foi de gestão, no sentido de olhar aonde nós temos espaço e o que nós precisamos fazer para botar gente lá dentro sendo tratada. Né? Então, dentro dessa realidade, a nossa proposta é uma só, Ed. Trabalho para otimizar a estrutura que nós temos. Bom, eu te fiz mais ou menos uma colocação, como eu fiz para todos aqui, mas eu vou dar uma repetida aqui. O povo está cansado, só para me seguir a linha das perguntas, o povo está cansado das mesmas promessas de sempre. Você traz algo novo, então? Eu acho que eu sou o novo. Né? O fato de eu não estar vinculada a nenhum grupo da velha política aqui da cidade, o fato de eu ter tido a coragem de sair num partido pequeno, de maneira independente, o fato de eu ter percebido aonde estavam as armadilhas e as cascas de banana que estavam colocando no meu caminho, isso fez toda a diferença. Né? Se eu estivesse... Hoje eu tenho recebido lamúrias e lamentações de vários candidatos a vereador que foram ludibriados, podemos assim dizer. Né? No sentido assim, a gente se filiou num partido e agora o partido está apoiando um candidato que nós não queríamos. Né? Eu sabia que isso poderia acontecer. Eu sabia que se eu estivesse filiada a um partido que não tem diretório aqui em Toledo, quando chegasse a época das coligações, eles iriam rifar a minha cabeça e eu não poderia estar nesse processo. Eu tenho plena consciência disso. E eles sabem disso também. Né? Então, o que aconteceu? A maneira como as coligações se desenharam aqui em Toledo é uma piada. Adversários que estavam brigando de barrigada na Câmara de Vereadores até pouco tempo atrás, agora estão se abraçando, querendo pensar Toledo juntos. Né? Pessoas que iam na tribuna atacar o atual governo, agora querem nos convencer de que o atual governo deve continuar. Então, assim, toda essa postura, ela está escancarada demais e a gente luta contra tudo isso, né? Mas eles não imaginavam que iria surgir dentro desse processo alguém que estivesse disposta, no caso, a encarar a necessidade de se fazer essa mudança. Precisa ter coragem, precisa ter conhecimento e precisa ter inteligência para fazer isso. E chegar até o registro da nossa candidatura foi uma batalha árdua. E assumirmos a Prefeitura de Toledo será outra. Porque o nosso partido ele foi escolhido justamente porque nos deu diretório, nós temos autonomia. Mas é um partido que não tem tempo de TV, ele é um partido que não tem fundo partidário. Né? Nós coligamos com o PTB que tem fundo partidário, mas nós não usaremos dinheiro público, Edio, porque é uma vergonha absoluta. Você retirar mais de 5 bilhões do orçamento público, entre fundo eleitoral e fundo partidário, para fazer campanha, Edio. O orçamento inicial da nossa campanha foi feito um depósito de R$27 mil. Ontem nós recebemos mais uma doação de R$8 mil. E nós estamos colocando a nossa campanha na rua. Nós fizemos todo um dimensionamento de custos. Isso é gestão. Se nós conseguimos fazer uma campanha com um orçamento enxuto, imaginem o que nós podemos fazer com um orçamento de 600 milhões numa prefeitura. Né? Então, assim, isso é mudança de paradigma. Isso é mudança de postura. Né? Então, a gente não está vindo aqui querendo varrer a velha política, né? Com discurso, com ideologia, com utopia. Não! Nós temos plena consciência do que pode ser feito em Toledo. Nós nos preparamos para isso no tempo em que nós estávamos decidindo se sairíamos ou não candidatos. Né? Por quê? Porque nós
temos como pilar da nossa gestão a transparência. E nós vamos trabalhar de portas abertas dentro do município de Toledo. Né? Então, a gente não quer que as pessoas somente procurem o município quando estiverem há 3 dias com alguém em trabalho de parto no Bom Jesus, aguardando uma cesariana e que a cesariana não é feita, infelizmente. Né? A pessoa desesperada lá. Nós queremos que a mulher tenha essa autonomia de decidir se ela quer fazer a cesariana ou não quer fazer, ou quer aguardar o parto normal. Nós não queremos que o idoso fique 15 dias na UPA aguardando por uma cirurgia. Né? Então, assim, essas mudanças de postura e essas necessidades da população, foi esse olhar de forma com empatia, né? Com o coração para essa realidade de Toledo. Nós precisamos ajudar a nossa população a ter uma qualidade de vida dentro do nosso município. E é para isso que nós estamos colocando o nosso nome. Não está no script aqui, mas deixa eu te perguntar porque a condição é diferente. Você é candidata, mulher. Isso muda alguma coisa? O fato de eu ser mulher ou ser homem pode ter rejeição, pode ter mais simpatia, ou não tem nada disso? É só uma curiosidade. A gente não... Eu acredito assim, que a nossa postura é de não segmentar a sociedade. Né? Não é aquela coisa tanto é que eu não vou ter na minha estrutura administrativa, nós não teremos a Secretaria do Idoso, a Secretaria da Juventude, a Secretaria da Mulher. Nós teremos a Secretaria da Família. Por quê? Porque nós não queremos ficar segmentando a sociedade. Né? Hoje a Secretaria da Mulher, por exemplo, tem um orçamento ínfimo. Ela não consegue fazer um projeto sequer. Ah, mas tem a Secretaria da Mulher e a Simone vai extinguir a Secretaria da Mulher. Não, eu vou otimizar o nosso orçamento, porque quando eu tenho uma secretaria que atende várias demandas com um orçamento maior, eu consigo priorizar projetos. Então, eu consigo desenvolver projetos. Né? O que nós não podemos é ter uma estrutura administrativa com cargos comissionados, ocupando o orçamento público, né, para estruturar essa secretaria e ela não ter recurso para desenvolver o que precisa. Né? Então, nós não vamos segmentar nada no nosso município. E o fato de ser mulher ou homem, eu vejo assim, a sociedade de Toledo, a política de Toledo, né, ela não estava preparada para a entrada de uma mulher dentro desse processo. Né? As mulheres sempre foram mais subjugadas, digamos assim. Isso é fato. Várias mulheres que estão na política disseram assim, Simone, não é fácil. Você vai ver como é difícil, a gente não consegue e tal. Então, assim, eu esqueci esse meu lado mulher. Eu me coloquei como política da cidade. Né? Eu tive a postura, eu assumi esse meu lado de pessoa pública que está disputando um cargo eletivo. E este fato de ser mulher não vai me limitar em nada. Pelo contrário, né? Eu vou fazer tudo aquilo que os homens fazem de salto alto. Viu só? A última pergunta, 2 em 1 aqui, que dá para matar. Porque como eu fiz uma pergunta diferente da mulher, mas eu acho que era interessante você falar isso. Dê um motivo para que quem está ouvindo você nesse momento vote em você e faça suas considerações finais. Eu acredito assim. 2 minutos, tá? Quando eu optei entrar na vida pública, né? Quando eu coloquei o meu nome, é justamente inspirado na necessidade de mudança. Os outros candidatos já demonstraram do que são capazes. Então, se você quer um governo como foi do ex-prefeito Beto Luniti, você vota nele. Se você está contente com o governo do Lúcio, você vota nele. Se você acha que o Tita, apesar de ter abandonado a prefeitura, né, até mesmo durante uma pandemia, tem competência para administrar Toledo, vota nele. Agora, se você quer tentar algo novo, que não está vinculado a esse grupo político que sempre dominou a nossa cidade, alguém preparada, com competência, com seriedade, mãe de família, cristã, né, bolsonarista raiz, pode vir com a Simone. Pode acreditar que eu vou honrar cada um dos votos que eu receber. Nós estamos indo sozinhos, né? Nosso partido não fez conchavos com ninguém, porque nós queremos ter essa independência para mudar Toledo de verdade. Né? Então, é dentro desse contexto que eu peço um voto de confiança e de amor por Toledo. 8h44. Simone, para nós aqui, como nós não temos ligação com ninguém, somos amigos de todos, sem demagogia, mas ao mesmo tempo cobraremos também depois com uma postura limpa, independente.
o que eu posso te dizer? Um ano difícil para a campanha eleitoral, para prefeito, para vereador, para o que for. Mas assim, desejar toda a sorte do mundo para você nessa caminhada aí e sucesso. Obrigada, Ed. Eu agradeço muito a oportunidade. Simone Esponhos, candidata a prefeita de Toledo, PTC, né? Partido Trabalhista Cristão, deu o seu recado.